Olá, Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e vamos falar sobre as últimas notícias do nosso Vasco. Ainda estamos um pouco de ressaca, né? Depois da derrota que... Não foi derrota, foi um empate que virou eliminação, né? Pro Atlético Mineiro em pleno São Januário. Num gol absurdo do Hulk, né? Eu já vi a jogada várias vezes, né? Realmente, talvez se o Léo Pelé tivesse reduzido o espaço, mas também talvez se o João Vitor não tivesse tirado o corpo da frente, tivesse ido de encontro à bola, levava uma bolada na barriga, qual o problema? Mas tirar para deixar a bola pro goleiro, entendi também. O João Vitor também deixa a bola passar. Em vez de ele ir na bola, ele tira o corpo para a bola passar, entendi. Fez o ponto cego do goleiro ali também, enfim, são coisas que acontecem, né? É importante que o chute do Hulk foi inacreditável, ele já recebe a bola que vem ali da ponta direita do Atlético Mineiro, ele já recebe tocando pro lado e batendo, um gol de quem é craque, né? O cara desequilibrou a favor do time dele, é a vantagem de você ter um craque no teu time, né? Bem, vamos esquecer da Copa do Brasil, deixar a Copa do Brasil para lá, vamos falar se o Vasco ainda tem com o que sonhar nesse campeonato. O ano ainda não acabou, tô vendo muita gente fazendo comentário aí de que, olha, manda o pai vir embora, contrata jogadores, manda o pai ir embora, manda fulano embora. Galera, ainda tem 9 jogos pelo Campeonato Brasileiro, ainda tem 27 pontos, né, em disputa no Campeonato Brasileiro. O ano não acabou. Ainda tem aí 2 meses, um mês e meio aí de campeonato, né? Tem o final de outubro, novembro todo, vai até dia 3, dia 4 de dezembro o campeonato. Então, tem muita coisa ainda para rolar, cara. Tem muito jogo aí, tem 9 jogos para serem feitos ainda. Então não é para mandar pai vir embora, não vai mandar pai ir embora, não vai mandar ninguém embora, Rossi embora, Galdame, não vai mandar ninguém embora. A gente vai ver sobre isso, vamos falar sobre a classificação do Vasco no Campeonato Brasileiro, o que dá pra gente sonhar, né? Se dá para sonhar com uma Libertadores, será que dá? Vamos sonhar com Sul-Americana, será que dá? Quais os objetivos do Vasco? O Vasco corre risco de rebaixamento, será? Tudo isso a gente vai ver, até porque os times que estão lá embaixo na tabela venceram e o Vasco vem a 7 partidas sem vencer, 4 derrotas e 3 empates. Vamos falar de tudo isso, mas antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo. O seu like ele é muito importante para a gente, porque ele transforma o vídeo num vídeo relevante. E o vídeo sendo relevante, o YouTube começa a mostrar o vídeo para mais vascaínos. E isso aí valoriza e ajuda muito no nosso trabalho. Se você não gosta da gente, não gosta do nosso trabalho, não gosta dos comentários, não gosta do canal, dá o dislike, não tem problema, mas cria uma estatística para a gente poder entender o que está acontecendo e assim melhorar sempre o nosso trabalho aqui no YouTube. E se você ainda não é inscrito, aí eu vou pedir para que você se inscreva no canal. Aproveita, vai lá, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, porque sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube vai te avisar e aí você vem assistir os vídeos com a gente, tá legal? E se você puder pegar o link desse vídeo e compartilhar lá naqueles seus grupos, que eu sei que você tem, de WhatsApp, Facebook, Telegram, pô, aí vai ser aquela moral que você vai estar dando pra gente aqui. E olha, não esquece de dar o like, não paga nada, não custa nada, é só ir aí embaixo, pum, dar o joinha e tá tudo certo, tá bom? Vamos falar do vídeo, vamos falar do Vasco agora. Bem, o Vasco, ele tá no meio da tabela, ele é o 10º lugar, né, ele já era antes da rodada começar, né, o Vasco já começou a rodada com a derrota do São Paulo, o Vasco se manteve em 10ª posição e não perdeu posições, se manteve em 10º, mas os times de baixo venceram, né, o Fluminense venceu, o Criciúma tá chegando perto, quer dizer, o Vasco ficou aí em 10º lugar. Eu acho que o Vasco tem que ter 2 olhares, né, olhar para a tabela da parte de baixo e o olhar da tabela para a parte de cima. Hoje o Vasco precisa olhar para os 2 lados. Então eu vou começar olhando aqui, ó. Deixa eu botar aqui pra gente. Vou começar olhando pela parte de baixo da tabela. Olha, a gente pode ver que o Vasco é o 10º colocado, né? O primeiro lá em cima, né? É o primeiro time entre os 10 últimos, né? A segunda parte da tabela é do 11 ao 20. Eu botei o 10 pra gente poder comparar, que é o Vasco. O Vasco é o último da primeira página da tabela, né? De 1 a 10. De 11 ao 20 é a segunda página da tabela, mas o Vasco tá ali na fronteira, né? No limite. Você vê que o Vasco tem 37 pontos e 29 jogados, né, contra o Criciúma, que já tem 36 e 30 jogados. A diferença é de 1 ponto só, porém o Vasco tem um jogo a menos, né? Todo mundo de baixo, com exceção de Cuiabá e Atlético Paranaense, que tem 28, né? O Fluminense também tem mesmo no jogo do Vasco, 29, então o Fluminense poderia estar com 36 também, né? O Atlético Paranaense que poderia estar com o mesmo número do Vasco, né? 6 pontos seria 37.
né? O jogo 29 tem um jogo a menos do que o Vasco, estaria com 34, desculpa, o Atlético estaria com 34. Então, é o que está mais ou menos ali fora, porque tem jogos a menos. E o Cuiabá 30, estou botando todo mundo com 30 jogos, né? Então, está mais ou menos certo. O mais próximo da gente realmente é o Criciúma com 36. Porém, o Vasco está com 29 e o Criciúma com 30 jogos. Então, o Vasco... o Criciúma com 30 jogos, o Vasco com 29, é isso mesmo. Então, o Vasco pode passar para 40 pontos no jogo de quinta-feira agora. O Vasco quinta-feira pega aquele jogo atrasado. O Vasco está com 29 jogos porque tem um jogo atrasado com o Cuiabá do primeiro turno ainda. E o Vasco encara quinta-feira em São Januário o Cuiabá. Gente, é jogo de vida ou morte. Se a gente vence, a gente faz 40 pontos, dá uma respirada, abre 4 lá para a galera do 11º, veja bem, que a galera que está no rebaixamento é Corinthians, Atlético Paranaense, Cuiabá e Atlético de Goiás. O Corinthians já tem 30 jogos, tem 32 pontos, então tem 5 pontos atrás do Vasco. Se o Vasco ganha, o Vasco abre 8 pontos do Corinthians. 8 pontos, né? Faz 30 pontos, abre 8 pontos. Então, a diferença começa a ficar bem considerável. 8 pontos, 9 jogos, é ponto pra caramba pra tirar. O Vasco vai a 40 pontos, respira bem. Então o Vasco precisa ganhar o Cuiabá de qualquer maneira. Essa vitória contra o Cuiabá, ela vai ser o limite, né? Vai ser a marca que vai dizer qual é a proposta do Vasco nesse campeonato. O que o Vasco vem fazer no Campeonato Brasileiro. É claro que no início desse campeonato a gente estava com muita expectativa. Montou um time, vai disputar depois de um ano complicado, frases de efeito do Lúcio Barbosa, vamos contratar como Vasco. Não houve nada disso. O Vasco gastou 110 milhões e não conseguiu montar um time. 110 milhões o Vasco botou na mesa e poderia ter contratado jogadores melhores, não contratou jogadores melhores, essa que é a verdade. O Vasco gastou 110 milhões assim, sem contratar ninguém, mas enfim, o ano estava perdido até um tempo atrás. Então agora a gente tem que recuperar esse ano. Chegamos a uma semifinal de Copa do Brasil, chegamos entre os 4 melhores do país na Copa do Brasil. Essa que é a verdade, gostem ou não gostem, o resultado é esse. Chegamos ao quarta melhor equipe, a quarta melhor equipe na Copa do Brasil, cara. E somos nós. O Corinthians foi eliminado também ontem. Então, estamos lá, temos, com todo esse time ruim, com essa bagaça que é o Vasco, nós temos o artilheiro da Copa do Brasil, que é o Verratti. Tá lá, o cara é o artilheiro da Copa do Brasil. É claro que esse time chegou até essa posição com o Adson e com o David. E hoje a gente não tem o Adson e o David, então o Vasco precisa se reinventar. Mas o Vasco tem que entender que agora são 9 jogos no Campeonato Brasileiro e que a gente precisa ter um objetivo. Qual é o nosso objetivo? É só essa tabela aqui de baixo que a gente acabou de ver, de não correr para baixo, de não descer e não ficar disputando o rebaixamento, ou dá para olhar para cima? Vamos dar uma olhada na tabela na parte de cima? Vamos dar uma olhada na tabela na parte de cima. Pera aí, ó. Pronto, voltei aqui, ó. Na primeira parte da tabela, nós somos o último colocado, né? Nós somos o 10º colocado na primeira página da tabela. Mas se você reparar, nós estamos com 29 jogos. O Atlético Mineiro também tem 29 jogos. Mas se a gente ganhar o jogo do Cuiabá, a gente faz 30 jogos e vai a 40 pontos. Ainda fica em 10ª posição. Ainda fica na 10ª posição, ok. Mas você fica com 40 pontos. Se você botar o Atlético Mineiro com 30 jogos, entendendo que ele vai ganhar o jogo atrasado dele, ele vai para 44. Então o Vasco fica 4 pontos disputando a 8ª posição. São 4 pontos apenas. Dá para tirar essa diferença. Então vamos pegar o Cuiabá, agora quinta-feira, em São Januário. Segunda-feira a gente pega o Bahia, ainda não está marcado o local, mas provavelmente é São Januário. Então, o Bahia pra gente é confronto direto. Porque se a gente está com 40, o Bahia com 46, a gente ganha, a gente vai botar o Bahia com 46 e a gente com 43. Então tem que ganhar o Cuiabá, tem que ganhar o Bahia. E depois a gente pega o Botafogo, também no Rio de Janeiro. São 3 jogos diretos no Rio de Janeiro. E que me perdoe, o Botafogo está disputando o título, a gente tem que vencer os caras. O jogo vai ser no Engenhão, né? O Maracanã, mas deve ser no Engenhão. E a gente tem que ganhar dos caras. A gente tem que ganhar do Botafogo. E temos que ganhar do Botafogo, temos que ganhar do Cuiabá, temos que ganhar do Bahia. Esses 3 jogos o Vasco precisa vencer. E aí o Vasco vai para o Nordeste, vai lá para o Ceará, para pegar o Fortaleza, que é o 3º lugar do campeonato, mas não é nada demais. Já pegamos os caras lá numa situação muito pior da Copa do Brasil, com o Paiva sendo improvisado, botando o Medel no banco, tendo que fazer várias mudanças naquele jogo, logo depois da derrota do Criciúma. A gente já foi lá e conseguimos um empate, então de repente consegue até uma vitória hoje. Hoje o Vasco está mais organizado, né? Apesar de estar mais fragilizado. Acho que o Vasco de hoje é mais fragilizado naquele Vasco do jogo contra o Fortaleza, mas é um Vasco mais equilibrado
né? É mais frágil tecnicamente por causa da saída do Alisson e do David, mas é um Vasco mais equilibrado. E se vier dessas vitórias, se o Vasco vem de vitória do Bahia e do Cuiabá, um empate contra o Botafogo, mas o Vasco tem que ganhar. Se o Vasco consegue essas 3 vitórias seguidas, vai com muita moral para cima do Fortaleza. E aí volta e pega o Internacional. São 5 jogos fundamentais para o Vasco no Campeonato Brasileiro. E aí você consegue encostar nos caras. E aí o Vasco começa a disputar o quê? A 6ª, a 8ª, a 7ª posição. O Vasco vai tentar beliscar ali a 6ª posição. Até porque o G6 pode virar G8. Então não dá pra gente brigar ainda, não tem nada perdido ainda. Vamos esquecer o que aconteceu, os 7 jogos, não tem mais cabeça Copa do Brasil. Agora, o time precisa entrar com a disposição que entrou no jogo contra o Atlético Mineiro. O Vasco precisa entrar com a mesma disposição que entrou no jogo contra o Atlético Mineiro aqui no Rio de Janeiro. Todos os jogos agora, o Vasco tem que jogar assim. O Vasco mostrou que mesmo sendo inferior tecnicamente, se tiver disposição, se tiver vontade, se tiver raça, você iguala o jogo. E o Vasco precisa igualar o jogo. E o Cuiabá não é nada demais. E a gente tem que ganhar o Cuiabá. E temos que ganhar o Bahia, que também não está essa maravilha toda. Então vamos partir para cima, vamos ganhar esses 2 jogos. A torcida agora tem que abraçar o time. Realmente nós temos que abraçar o time agora. É hora de abraçar o time. Já criticamos, já vimos o que deu errado, já fizemos uma análise aqui onde que o Pedrinho errou, a janela do mediano, o Marcelo Santana vacilou. Ok, isso é um papo agora para dezembro. O papo agora é focar e vencer o Cuiabá. Tem que entrar em campo para vencer o Cuiabá. Tem que entrar em campo para vencer o Bahia. Essas 2 vitórias, além de dar moral ao time, vai fazer o time dar uma respirada na tabela. Apesar de que a vitória contra o Cuiabá não tira a gente do décimo lugar. Realmente não tira. Talvez nem a vitória com o Bahia, contra o Bahia nos tira, mas diminui os espaços. Um pouquinho de sorte aqui, uns times perdendo, que estão acima da gente perdendo, os times que estão abaixo perdendo também, que vão perder. A gente abre espaço, abre mais uma gordura maior e consegue olhar para o alto. O Vasco está, meus amigos, a 8 pontos de ficar livre de negócio de rebaixamento. Então, esses 3 jogos agora, que são no Rio de Janeiro, eu falaria os 5 jogos, né? Mas tirando Fortaleza, 4 jogos no Rio de Janeiro. Cuiabá, Bahia, Botafogo, pula pro jogo Fortaleza e depois vem o Internacional. Tem que fazer os 12 pontos. Ah, mas é difícil a beça. Mas não é impossível, dá para fazer, cara. Você joga quinta e joga segunda. Dá tempo de recuperar. Vamos jogar quinta-feira agora e vamos jogar na segunda e vamos vencer, cara. Nós precisamos vencer. São 2 jogos em São Januário. A torcida tem que ir para São Januário, tem que lotar São Januário. Eu sei que a gente está com de ressaca, não tá legal, mas vamos fazer esse esforço. Vamos ganhar do Cuiabá, cara. A gente precisa ajudar esse time a vencer o Cuiabá. Eu já falei aqui, o Vasco não é um time que tem torcida. O Vasco é uma torcida que tem um time. E é a hora da gente pegar de novo. A gente tentou fazer com o Atlético Mineiro. Quase que deu, cara. Não deu porque os caras têm um jogador que é craque, mas o Cuiabá não tem esse craque, o Bahia não tem esse craque. Então vamos embora, cara. Vamos partir pra dentro, vamos ganhar esses jogos porque dá pra ganhar. Dá pra ganhar do Botafogo, a gente empatou com os caras aqui. Dá pra gente ganhar lá dentro, não tem problema nenhum, cara. Jogar aqui ou jogar no Engenhão, a gente já ganhou deles lá, já ganhou do Fluminense lá, no tal do Tapetinho, não tem problema nenhum, cara. A gente pode ganhar o jogo. Agora, vamos jogar. O Vasco precisa jogar. Eu acho que ainda temos com que sonhar. A Libertadores, ela é mais distante, ela é mais complicada, mas o G6 pode virar G8, né? Se um Botafogo ganha a Libertadores, né? Agora nós temos o Atlético Mineiro e o Flamengo, os 2 estão na frente da gente. Se um dos 2 ganha a Copa do Brasil e o Botafogo ou o próprio Atlético Mineiro ganha a Libertadores, nós estamos com G8. O G6 virou G8 e nós estamos a poucos pontos do G8. Então é hora de você se qualificar para isso. Acaba o campeonato em 8º. Se deu G8, ok. Não deu, você está na Sul-Americana. É uma competição sul-americana no que vem. É o Vasco voltando. Porque, desculpa aí ao pessoal mais jovem e tal, eu não estou feliz com o 10º lugar. Eu não estou feliz com o 8º lugar. É muito pouco isso. Eu não posso ficar feliz com o Vasco disputando o 8º lugar. Pô, eu não tô feliz, mas eu sou realista, é o que dá. Hoje é o que dá. Mas feliz, eu não tô. Eu não quero ver um Vasco disputando o 8º lugar. Pô, eu entrar no campeonato para ser 10º lugar, eu não tô acostumado a isso. Eu não tô acostumado a entrar em campeonato. Eu tô acostumado a entrar em campeonato para ganhar.
Eu não estou acostumado a entrar em campeonato para ser oitavo, ser sexto, décimo. Eu não estou acostumado a disputar o campeonato dessa forma. Para mim, a importância do campeonato é ser campeão. Eu sou Vasco. O Vasco está acostumado a ser campeão. Mas, infelizmente, a gente sabe da história. A gente sabe que são muitos anos complicados no Vasco, né? E o 2025 vai ser um ano de muitas reviravoltas ainda para o Vasco. Então, vamos agora tentar equilibrar, tentar focar numa melhor classificação. São 3 objetivos, né? Matematicamente é o mais fácil, é fugir do rebaixamento, afastar de vez esse fantasma do rebaixamento, acabar com essa conversa logo, né? Se você ganhar os 2 jogos agora, você faz 43 pontos e praticamente expulsou o fantasma. Você fica a 2 pontos, faltando 7 jogos para matematicamente estar livre do rebaixamento. Então tem que ganhar esses 2 jogos, ganhar do Cuiabá e do Bahia é fundamental. Acaba logo com essa conversa e aí você vai ter o foco somente em Sul-Americana ou Libertadores. E aí, meu amigo, você foca na Libertadores, porque se der, deu, se não deu, é Sul-Americana garantida. É isso. Então o Vasco tem que fazer isso, partir para isso. O sonho não acabou. O sonho de ter um ano ainda um pouquinho melhor continua. Não é o mesmo sonho de chegar numa final de Copa do Brasil, mas é o sonho de chegar numa competição internacional em 2025. Temos que pensar nisso, né? Vamos falar também da questão do Payet. O Payet tem contrato até final de 2025. Eu não acho que o Payet tem mais um ano de futebol. Do jeito que está, não tem. Ele não tem mais um ano de futebol, não dá mais para ele, o futebol brasileiro ele não aguenta. Eu acho que, claro, tem que esperar a dezembro, tem que esperar acabar o Campeonato Brasileiro e sentar com o cara e falar: meu amigo, você não tem mais um ano, vamos acabar com isso, deixa o cara sair, deixa o cara livre, porque tá triste para ele, e aí depois a gente vai ter que ter essa conversa com vários jogadores. Tem que saber se o Marcelo Santana ele é apto para esse tipo de conversa, né? Porque não sei se ele tem bagagem para esse tipo de conversa. Outra notícia que surgiu ontem, no domingo, é que o Vasco já tinha uma parceria com a Ambev. O Vasco tem uma parceria já antiga com a Ambev, né? Aí tem a parceria dentro dos sócios torcedores do Zé Delivery. Zé Delivery é uma empresa da Ambev, né? E aí o Zé Delivery tem um cupom, né? Ele dá um cupom de cashback. Ou seja, se você tem um plano de sócio de R$60, ele te dá 50% em cashback. Você recebe R$30 desses 60 que você paga, você recebe R$30 em cupons de R$10. Então você recebe 3 cupons de R$10 no seu plano de R$60. Se você tiver um plano de 120, você recebe 60 de cashback. Esse já é um acordo do Vasco com o Zé Delivery, né, que ajuda lá o sócio torcedor do Vasco, né? Mas aí agora o Vasco estreitou ainda mais essa parceria. O Vasco vai estampar na manga da camisa a logo do Zé Delivery. Existe uma grana, vai ser paga esse patrocínio na camisa, na manga da camisa, mas o Vasco, o Pedrinho, que sempre ficou gritando transparência, ainda não divulgou os valores. Cadê a transparência, Pedrinho? Qual o valor desse patrocínio? Ninguém sabe, ninguém viu. A gestão Pedrinho, que vive dizendo que vai ser transparente, está pecando em algumas posições. Aliás, o Pedrinho colocou uma publicação nas suas redes sociais e a galera... Ele publicou uma foto do ônibus vista de cima, uma foto até bonita, e botou umas palavras lá bonitas, que não deu, lutamos. É um texto assim, falando da decisão da Copa do Brasil, que lutamos bastante, a torcida abraçou o time, que é um orgulho de ser vascaíno, aquelas conversas fiadas, aquelas frases feitas, aquelas coisas bonitas, aquela lacração. E ele botou um texto desse e a torcida meteu o pau nele, dizendo que ele era o culpado da eliminação, que... a janela do mediano, ele era o responsável da janela do mediano, ele contratou mal, ele gastou dinheiro com o Jean Davi e com o Maxime Domingues, os 2 caras que não jogam, e não contratou o que tinha que contratar, que era zagueiro, e é uma vergonha, e ele não vem tratando o futebol do Vasco como merece, com respeito. Contratar Jean Davi é uma falta de respeito ao Vasco. Cara, a torcida meteu o pau nele. O que é que ele fez? Ele bloqueou alguns torcedores e ainda retirou o post das redes sociais. Transparência, né, Pedrinho? Tá certo. Pô, não dá, cara. Eu elogio quando tem que elogiar, mas quando comete enganos aqui, eu acho que isso tá errado, cara. Então não posta. Se você botar na rede social um negócio desse, depois de uma eliminação, você quer o quê? Que nem que te abrace, chore com você? É ser muito Nutella, cara. Você quer só os vascaínos Nutella, né? Só os Nutelinha, né? Tadinho. O Vasco um dia vai. Cara, esse negócio de resignação, resiliência,
Pô, não dá. Futebol não é isso. Futebol você quer ganhar, cara. Você quer vencer. Eu entendo. Eu entendo que o Vasco bateu no teto, chegou longe demais, mas eu queria que o Vasco estivesse na final. Eu entendo. Mas você não pode tirar de mim, torcedor, o meu direito de ficar frustrado. Você não pode tirar de mim, o torcedor, o direito de não estar feliz, cara. Eu não estou feliz, eu não posso estar, não, vamos comemorar que nós chegamos a ser final. Mentira, cara. Eu queria chegar na final. Eu queria estar lá disputando a final. E vou chegar na final, eu queria ganhar. Sabe por quê? Porque o meu DNA é Vasco, cara. Eu tô acostumado a vencer, eu sou Vasco. A torcida, ela sabe quem é o Vasco. Talvez essa galera que tá aí, você, Pedrinho, sabe quem é o Vasco. Então não fica com esse negócio, então não posta. Agora não pode receber, ninguém xingou o cara, ninguém xingou o Pedrinho, ninguém falou nada, né? Porque eu sei que eu tô aqui no YouTube, no canal, às vezes eu falo, tem o tal dos haters. Pô, é um saco, os caras vêm xingando tua família, xinga a tua honra, isso incomoda pra caramba, é chato você ler, tu tem 300 comentários, 299 legal e um xingamento, é maneiro, mas esse xingamento ele machuca, ele irrita, porque é uma coisa errada, é uma coisa feia, né, é um troço descabido, né, é uma violência, uma grosseria, uma estupidez, só um boçal escreve aquilo, ainda mais protegido, ele acha que tá pelo anonimato das redes sociais, mas ninguém fez isso no post do Pedrinho. Foram críticas legais a ele, botaram lá, a torcida falou o que pensava. Então, se você não tem condições de se relacionar, rede social é isso. É para você criar relações. Se você não tem condições de se relacionar, não posta, cara. Não tá afim de se receber crítica, só quer elogio, só quer abraço, só quer beijinho, só quer carinho. Na hora de uma derrota, fica quieto, cara, não aparece. Tinha que aparecer. Tinha que ter dado uma declaração. Estamos esperando o Pedrinho aparecer e falar alguma coisa, né? Fazer um balanço da Copa Brasil, falar aí do novo patrocínio do Zé Delivery. Estamos aguardando, Pedrinho. Será que essa semana sai? Mas eu acho que a gente tem que focar no Cuiabá. Acho que eu esqueci, passou. O que passou, passou. Não falou até domingo, tinha que ter falado para mim até ontem. Hoje já é página virada, focar Cuiabá, focar o Campeonato Brasileiro. Bem, para encerrar, né, pedir para que você não esqueça de deixar o seu like, pedir para que você, se não for inscrito, se inscreva aqui no canal, aproveita, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, né, e assim, sempre tiver vídeos novos aqui, o YouTube te avisa. Comenta aí no vídeo o que você acha dessa situação, se você acha que o Vasco vai disputar ainda a pré-Libertadores, tentar entrar no G8, no G6 e Sul-Americana, rebaixamento. O que você acha? Qual é o campeonato do Vasco? Eu acho que o campeonato do Vasco é a Sul-Americana, mas pode focar na Libertadores, porque se não chegar na Libertadores, se não bater Libertadores, vai bater Sul-Americana com certeza, né? Mas antes você tem que fugir do rebaixamento. Mas o que eu penso mesmo é que os 2 próximos jogos é que vão ditar o rumo do Vasco até o final do ano. Se vai ser só dor e sofrimento, buscando fugir de rebaixamento, ou se a gente ainda vai ter alegrias de disputar uma taça sul-americana no ano que vem, né? Uma competição internacional. Deixa seu like, não esquece de deixar seu like. Hoje eu não falei do e-mail, esqueci de falar aqui do e-mail, cara. Se você, vascaíno, tem algum comércio, tem um site, quer fazer negócios pela internet, fazer negócios aqui com vascaíno, vascaíno ajuda vascaíno, quer fazer um anúncio aqui no canal, bota aí, comercial.gigantevascaíno@gmail.com, entre em contato com a gente conversa, a gente criou aqui agora cotas de publicidade no canal, com valores bem acessíveis, dá para uma hamburgueria, uma pizzaria, dá para o cara fazer o anúncio aqui fácil, vai gastar nada, vai ficar baratinho, tá legal? Gente, um grande abraço, até o vídeo de amanhã e tchau.